Olá pessoal, eu sou o professor Alberto, eu sou o CEO, o executivo da startup AR Inovações Educacionais, e nesse podcast de hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre os ciclos de vida de um projeto, principalmente ele está ali na categoria da automação, da engenharia e da mecânica. Então, eu participo de várias feiras científicas, mostras científicas, e sou avaliador desses projetos. E diante dessa situação, eu vejo alguns estudantes da graduação, estudantes da educação básica, ou até mesmo estudantes dos cursos técnicos, ficando triste ali porque os seus projetos não foram avaliados de forma satisfatória, não teve ali um resultado satisfatório. Então, antes de falar um pouco do ciclo de vida dos projetos na parte da engenharia, da automação, da tecnologia, vou discorrer aqui. Eu sou o CEO da empresa Startup AR Inovações Educacionais, certo? Eu vou falar um pouquinho da minha formação acadêmica. Isso é muito relevante também para que a gente possa ter um leque ali de conhecimento bastante amplo, né? Quando você está avaliando os projetos. Sou mestre em ciência da educação, estou fazendo doutorado em ciência da educação, também sou formado em ciência de dados e Big Data, eu sou um cientista de dados, então acho que isso já deve ser levado em consideração diante da quantidade de dados que chega até os indivíduos através da internet. Também tenho curso superior, sou tecnólogo em gestão da tecnologia da informação, e uma das primeiras faculdades, cursos de graduação que eu fiz foi a licenciatura plena em História, é um pouco mais assim de tempo, e também sou licenciado em Pedagogia. Tenho algumas pós-graduações na Unicamp, como especialista na disciplina de História. Na Unesp especializei como na educação especial, na perspectiva de uma educação inclusiva, como que a gente pode preparar as escolas, as unidades, as faculdades, universidades para a inclusão de todos ali. E na UFSCar, uma formação também, me especializei em coordenação de gestão pedagógica. Então, busquei várias formações aí, fui convidado aí também para vários projetos de iniciação científica, o STEAM Tech Camp no ano de 2020, e outras formações também. Hoje eu sou tutor presencial no curso de tecnologia da informação do Polo Unip em Hortolândia, certo? Responsável por uma disciplina que chama PIM, Projeto Integrado Multidisciplinar. Enfim, é uma formação bastante ampla para que a gente possa ter ali uma bagagem e avaliar os projetos de iniciação científica. O que seria o ciclo de vida de um projeto de engenharia, automação, tecnologia? Então, é um ciclo que esse projeto deve passar para concluir todas as etapas, para ter ali um rendimento ali satisfatório no momento da avaliação. Então, o professor Alberto, nesse caso eu, uma linha de raciocínio que eu fui criando ao longo dessas participações em feiras científicas, mostras, workshops, entre outras bancas de avaliação de projetos. Então, o primeiro momento, quando se pensa em um projeto de iniciação científica, e aqui especificamente na engenharia, na automação, na parte de TI, deve-se pensar na identificação de um problema, certo? Então, tudo começa ali com uma dor. Então, você tem que resolver aquela dor para o seu cliente. Você tem que identificar qual é o problema que vai ali motivar a iniciativa do seu projeto. Então, no seu projeto, na apresentação, tem que deixar bem claro para o seu avaliador qual foi o foco no problema, qual foi a dor que você quis ali resolver, certo? Então, isso é crucial, essa definição, essa compreensão, ela completa todo o seu projeto. Então, o primeiro momento ali, o primeiro passo é a situação, problema que você quer ali resolver. É de fundamental importância também analisar se os materiais eles estão disponíveis no mercado, se tem referências relacionadas ao título que você deu para aquele problema.
Então, tem que deixar bem claro ali a necessidade aprofundada dos materiais disponíveis, se existem referências bibliográficas de fácil acesso, se existem referências em sites conceituados, tá? Então, é muito importante buscar ali uma literatura, materiais bem abrangente ali que possa facilitar ali o início do seu projeto, certo? Se já existe algumas pesquisas de mercado, algumas análises de tecnologia disponíveis, essa fase é fundamental para embasar as decisões futuras do seu projeto. Então, quando o avaliador chega até o seu projeto, isso deve ficar bem claro para esses avaliadores, tá? As soluções propostas, se elas estão embasadas em melhoras práticas para o estado da arte, né? Se isso vai chegar até o público. Então, análise do material disponível no mercado e referências, ou seja, aquilo que existe de escrita sobre o seu projeto, isso é muito importante também. Vale lembrar que os materiais necessários encontra no mercado, eu tenho que ter acesso àquele material bem mais fáceis do que materiais que você não encontra. Em terceiro ponto aqui também que eu avalio muito, né? Avalio muito não, que eu vou deixar bem claro no momento da avaliação é o planejamento. Tudo em nossa vida tem que ter um planejamento. Ele pode ser a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Então, é muito importante deixar isso bem claro na exposição do seu projeto. Então, é preciso ter uma compreensão sólida dessa situação, problema, o contexto em que esse projeto está sendo ali planejado, certo? Isso inclui também a definição de metas e objetivos claros, objetivos curtos, tá? A elaboração de um cronograma também é de fundamental importância, isso é de extrema importância. A alocação de recursos necessários, ou seja, quais são os recursos necessários que vou utilizar para determinado tempo. Os riscos também é muito importante colocar no seu cronograma ali de planejamento, tá? O planejamento é a espinha dorsal do seu projeto. Ele vai fornecer ali uma estrutura necessária para que possa passar orientações para as atividades subsequentes, aquelas que vêm posterior ao planejamento. E é bom deixar bem claro ali para o seu avaliador que o tempo de entrega, a execução desse projeto são chaves primordiais. Então, tem que fazer com que o seu cliente, o seu avaliador, acredite no seu projeto. Após o planejamento, vem uma quarta etapa que eu considero muito importante também, que é o gerenciamento do custo e benefício. Gerenciamento do custo e benefício é uma consideração ao longo de todo o ciclo de vida do seu projeto, ou seja, isso implica avaliar claramente se os benefícios esperados justificam os custos incorridos, certo? Como que isso vai satisfazer a comunidade? Então, é muito importante fazer uma análise contínua desse custo-benefício para tomar as decisões ali, os ajustes no escopo do seu projeto, a utilização de recursos, a implementação de mudanças necessárias se precisar. Lembrando que as pessoas buscam no mercado qualidade e preço acessível. Então, qual a relevância do seu projeto para a comunidade, para a sociedade? Vai ali solucionar a dor que aquela comunidade está sentindo, aquela situação, problema? Outro ponto também que deve ser levado em consideração na hora da apresentação de um projeto de mecânica, tecnologia, um projeto de automação e engenharia, é o desenvolvimento e a implementação. Então, nessa fase, ela envolve a criação real do sistema de engenharia. Então, se eu tenho um projeto de engenharia, de automação ou de tecnologia, eu tenho que deixar bem claro na minha apresentação, no meu produto, certo? No meu protótipo, essas disciplinas e que elas possam se integrar ali de uma forma ali multidisciplinar. Então, os engenheiros profissionais, quando eles estão envolvidos no projeto, eles trabalham para transformar os conceitos dessas disciplinas em prática ali na realidade, garantindo que as soluções propostas atendam aos requisitos especificados durante todo o planejamento. Então, desenvolvimento e implementação, isso é muito importante
a demonstração ali na apresentação do grupo, nas feiras do seu projeto. Escalabilidade é o sexto ponto aqui que eu levo em consideração também na avaliação de um projeto de engenharia, mecânica, certo? De informática, ou seja, um projeto relacionado ali que tenha que ter um produto final. Então, é muito importante a escalabilidade, porque quando a gente fala no sistema de engenharia e automação, então a gente tem que analisar a complexidade que é colocar o seu produto no mercado. A escalabilidade é, portanto, uma consideração crítica para garantir que o seu projeto seja capaz de crescer, adaptar às mudanças que acontecem todos os dias na sociedade, sem comprometer sua eficiência. Tá? Também é de fundamental importância, quando nós falamos em escalabilidade, pessoal, o custo diante de uma escala maior. Então, eu tenho dois custos que eu posso levar em consideração no projeto, na hora da apresentação. Então, eu tenho o custo ali, benefício na hora do protótipo, que é um custo simbólico, mas eu tenho que ter um custo também numa escala maior, no real, quando o cliente paga, quanto o cliente pagará pelo seu produto final. Então, se eu tenho um protótipo de uma casa automatizada, quanto custaria essa casa automatizada numa escala verdadeira, numa escala real, para que uma pessoa possa habitá-la, certo? Essa casa automatizada, ela estará disponível para qual público? Então, isso é muito importante deixar bem claro na apresentação do seu projeto. No item 7, né, testes e ajustes, ou seja, demonstrar que alguns testes não funcionaram, precisam de ajustes, certo? Então, constantemente deve fazer o quê? A implementação desses testes, certo? Quais são os requisitos funcionais para que tenha sucesso o seu projeto? Tá? Quais são os ajustes necessários que precisou ao longo do percurso que você fez? Então, tudo isso deve ali fazer parte da sua apresentação. Operação e manutenção, ele está muito ligado às atualizações permanentes que devem acontecer. Então, todo projeto ele deve passar por um período de atualização, um período de manutenção, seja elas nas condições operacionais, tecnológicas, tá? Então, alguma regulamentação eu preciso fazer. Então, essas considerações, ela está ali muito envolvida com o escopo de um projeto de engenharia e automação. Deve-se levar em conta também a continuidade do projeto, ou seja, já se encontra realizado, já terminou o seu projeto, precisa de alguns ajustes que eu possa apresentar em outra mostra. Então, pessoal, aqui são algumas considerações elencadas pelo professor Alberto, CEO da startup AR Inovações Educacionais, para que você ali na apresentação do seu projeto de engenharia, automação, robótica, tenha resultado satisfatório. Então, é apenas uma dica, certo? Não estou querendo dizer que seguindo a risco esse procedimento passo a passo, o seu projeto irá ser o vencedor. Mas tenha certeza que resultados satisfatórios seu projeto terão com essas informações, com essas dicas que o professor Alberto está aqui discorrendo e compartilhando um pouco com vocês. Essas foram as dicas de hoje. Até um próximo podcast. E convido vocês aí para se inscrever lá no canal do professor Alberto. Lá tem muitos vídeos falando de inteligência artificial, falando de projetos científicos, falando de trabalhos que o professor Alberto, dentro da startup AR Inovações Educacionais, ele realiza. Um abraço a todos e até um outro podcast.